Olá, galerinha. Quem fala aqui é Rosângela, sua professora de Geografia. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a formação da Terra. Durante longos anos, o ser humano acreditava que por dentro o planeta Terra era maciço, composto basicamente por rochas. Só que atualmente sabemos que, na verdade, apenas uma camada fina da superfície apresenta essa característica, havendo composições e temperaturas diferentes nos milhares de metros existentes abaixo do solo. Para melhor compreendermos como tudo isso funciona e é organizado, a estrutura interna da Terra foi classificada em três principais camadas, que são elas: crosta terrestre, o manto e o núcleo. Juntos, essas três camadas atingem aproximadamente 6.370 quilômetros entre a superfície e o centro do planeta. A partir de agora, vamos compreender bem direitinho como funciona cada uma dessas camadas. O que acontece no centro da Terra? Que camadas temos abaixo de nossos pés? São apenas rochas? Camada líquida? Vamos compreender melhor assistindo ao nosso vídeo. Com o processo de esfriamento, a Terra acaba adquirindo uma feição diferenciada e estratificada, onde na sua parte mais externa surgirão a crosta terrestre ou a litosfera, sob ela o manto, dividido em superior e inferior, e no centro o núcleo, também dividido em núcleo inferior, núcleo externo, e o núcleo interno. Vamos conhecer um pouquinho agora a primeira camada da Terra, mais externa, que é a crosta terrestre, e a camada onde nós, seres humanos, habitamos, né? E os demais animais. A crosta terrestre é a menor e a mais externa entre as camadas do planeta. É nela que se realizam as transformações do relevo e onde se expressam morfologicamente todos os processos internos e os externos que ocasionam a sua formação e sua transformação. Essa camada, com base em suas localizações, pode ser dividida em oceânica, com altitudes que variam entre 5 a 10 quilômetros, e continental, com espessura que vai de 30 a 80 quilômetros, e a maior parte desse volume encontra-se abaixo do nível do mar. Com base em suas composições, a crosta é novamente dividida em dois tipos ou camadas. A camada acima, também chamada de crosta inferior, que é composta majoritariamente por basalto, com predomínio dos minerais silício e magnésio, e a outra camada que é chamada de cial, ou crosta superior, composta por rochas sedimentares, granitos e outros tipos de rochas. Os minerais predominantes nessa última camada é o silício e o alumínio. E vale lembrar que em contato com os oceanos há apenas a crosta superior. A crosta terrestre está em constante transformação. Ela sofre ações que são oriundas do interior do planeta, denominada de agentes endógenos, ou seja, quando falamos de agentes endógenos, são o quê? Agentes internos. E também os agentes exógenos, que são o quê? Os agentes externos. Lembrando, gente, endógenos, internos, e exógenos, externos. Entre os agentes endógenos ou os externos, podemos destacar o tectonismo e o vulcanismo. Em linhas gerais, a crosta terrestre não é composta por uma única porção de terras que envolvem todo o planeta. Ela é, na verdade, formada por inúmeras partes chamadas de placas tectônicas, que estão sempre em movimento graças à pressão exercida pelo magma localizado abaixo da crosta, que veremos mais adiante. Dependendo da forma com que essas placas se movimentam e se interagem, ocorrem significativas mudanças no relevo do planeta, ou seja, de acordo com o movimento das placas tectônicas, pode haver várias mudanças na crosta terrestre, gente. Entre os agentes exógenos ou externos, né, podemos destacar a ação dos ventos, das águas, do clima, que alteram profundamente as composições químicas e físicas das rochas, atuando na modelagem do relevo e ocasionando vários processos de erosão, de sedimentação, dentre outros. Por fim,
é importante ressaltar que a crosta terrestre não possui uma dinâmica independente. Sua estruturação e formação estão diretamente ligadas às demais camadas que compõem a Terra, que são o manto e o núcleo, o qual vamos estudar a partir de agora. Vamos entender um pouquinho, galera, do manto terrestre. Esse manto representa a camada intermediária da Terra e posiciona-se acima do núcleo interno e abaixo da crosta terrestre, ou seja, ele fica entre o núcleo e a crosta. E é separado por duas descontinuidades, que são chamadas, respectivamente, de descontinuidade de Gutenberg e descontinuidade de Mohorovičić. A principal característica do manto é o fato de ele ser a maior entre as camadas da Terra, com cerca de 83% do volume do planeta e 67% da massa da Terra. Sua extensão inicia-se a 6 km abaixo da crosta terrestre em algumas áreas oceânicas e pode ir até 2.900 km, gente. Isso mesmo, 2.900 km, onde chega a atingir temperaturas de aproximadamente 2.000 graus Celsius. O ser humano jamais alcançou qualquer tipo de instrumento, o manto terrestre. O que se sabe dessa camada da Terra é proveniente de análises sobre as ondas sísmicas internas captadas por sismógrafos, além do material proveniente de erupções vulcânicas e da composição de algumas fossas oceânicas. No manto, as rochas não se encontram no estado físico tal qual ocorre na crosta terrestre. Nela apenas apresentam-se em uma consistência pastosa que se torna cada vez mais fluida à medida que se aumentam as profundidades, uma vez que a principal geração de calor interno da Terra é o núcleo terrestre. Sua composição principal é de silicatos de ferro e de silício. Isso quer dizer que o manto superior é a parte mais externa do manto e é constituído por um material mais plástico, com temperaturas e densidades menores. Já o manto inferior, por sua vez, apresenta uma consistência quase líquida e com maior densidade. E há ainda poucas informações precisas sobre essa camada, como a forma em que se movimenta e as transformações químicas ou físicas específicas realizadas. O principal efeito do manto sobre a superfície terrestre, além da manifestação da lava em erupções vulcânicas, é a atuação das células ocorrentes de convecção. Trata-se da movimentação circular do manto superior, que funciona como se fosse uma esteira para a crosta terrestre, que por sua vez é dividida em várias placas tectônicas, que por isso movem-se constantemente. Esses movimentos estão atrelados a todas as atividades tectônicas, como a formação de montanhas e vulcões, além de terremotos e tsunamis. Sabemos que o planeta Terra é subdividido em 3 principais camadas, que são a crosta, o manto e o núcleo. E a seguir, nós apresentaremos o núcleo da Terra, como ele funciona. O núcleo terrestre é a camada mais profunda do planeta e fica situada logo após o manto, sendo a mais quente entre todas as camadas. Elas são classificadas conforme os seus respectivos estados físicos, o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo externo ele é líquido, apresenta uma fluidez muito maior que a do manto, em razão das temperaturas que se aproximam entre 3.000 graus Celsius. Pasmem, gente, 3.000 graus Celsius. E sua extensão vai de 2.900 até 5.150 quilômetros de espessura. Já o núcleo interno é a parte sólida da Terra e apresenta temperaturas iguais ou semelhantes às encontradas na superfície do Sol, na ordem de 5.000 graus Celsius. Bom, gente, para vocês terem a noção o quanto é quente, né, nessas áreas. O núcleo interno, o externo, ele pode chegar
aproximadamente sua temperatura a 3.000 graus Celsius e o interno a 5.000 graus Celsius, ou seja, gente, é muito quente. É tanto que chega a comparar-se ao calor do Sol. Para termos uma melhor compreensão das camadas da Terra, coloquei um exemplo aqui, comparando a Terra a um ovo cozido. E vocês podem pedir à mãe de vocês em casa para cozinhar um ovo e fazerem essa comparação após frio, né? A casca do ovo, aqui, ó, essa camadinha, eu posso compará-la a quem? A parte exterior da Terra ou a crosta terrestre, né? A primeira camada da Terra. A clara, que é aquela partezinha branca do ovo, a segunda parte, eu assemelho a quem? Ao manto da Terra. E a partezinha interna, a gema do ovo, a partezinha amarela, podemos comparar ao núcleo da Terra. Fazendo essa comparação, você vai perceber que a Terra é dividida basicamente em 3 grandes camadas, certo? Que é o que? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. Espero que vocês tenham compreendido o assunto e deixem seu like, beijinho no coração de todos. E para finalizar, vamos refletir nessa frase, né, do saudoso Milton Santos, onde ele afirma que o mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir. E a geografia está aí para ajudar-nos a compreender a existência desse mundo.